Bom, boa noite a todos, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a sua vida, ao seu coração, a todas as famílias neste momento. Está no ar mais um De Frente com o Pastor, uma noite toda especial, 23 de maio de 2019. Então, vamos começando a compartilhar esse vídeo, vamos começando a entrar na live agora. Pode mandar o seu recado, pode mandar a sua informação, o pedido de oração também, que no final nós estaremos orando. E hoje é um programa todo especial, porque hoje nós vamos falar sobre assédio. E assédio sexual, moral, né, de várias formas. Nós estamos com o Dr. Guilherme, que está aqui, e ele vai estar esclarecendo, falando. E lembrando que nos dias de hoje tem muitas pessoas que sofrem o assédio e não sabem que está sofrendo o assédio. E muitas vezes pensa que até é ela mesma, a mulher, que é culpada, né? Então pode passar por várias situações e hoje nós estamos querendo esclarecer isso, porque nós não queremos que a nossa população sofra, a nossa juventude sofra, as pessoas estejam sofrendo, vivendo dentro de uma casa, vivendo em família, sofrendo um assédio, ou no trabalho sofrendo um assédio. Então chegou a hora. E também nós vamos esclarecer o que é um namoro, que é uma paquera, porque tem coisa com assédio, tem coisa com a paquera. Então vamos chegar aí num denominador, para que ele é um agente da lei aí, uma pessoa que conhece a lei, formado, então ele vai estar nos esclarecendo sobre isso. Você que participar hoje, você que mandar o seu recado, hoje à noite nós vamos sortear um livro, então um livro evangélico. Então você começa a participar, mande o seu recado, mande a sua informação. Se você tem um caso de assédio, queira compartilhar também conosco, algo, né? Sempre a gente fala da vizinha, do vizinho, né? Da pessoa do outro lado, não, nunca a gente fala da gente, mas se você quiser trazer uma informação, traga, explique, fale, tire suas dúvidas. Hoje nós estamos aqui mais um De Frente com o Pastor, falando sobre assédio. E lembrando que a Baruch está, né, com as novas camisetas lindíssimas. Olha o símbolo da Baruch, tá vendo? O símbolo aí. Você pode entrar lá no Instagram, né, no Facebook, pode falar com os meninos e você, né, novas estampas, e você adquirir essas camisetas maravilhosas, frescas, né, umas camisetas boas de se vestir. Estou vestindo uma das aqui da coleção, né, passada, mas você pode adquirir. Se você adquirindo, você está abençoando missões, você está abençoando esse projeto aqui que nós temos de, né, fazer uma transmissão de alta definição, e nós estamos aí comprando todo o material. Então você que está no Instagram, você que está no Facebook, seja bem-vindo, mande o seu recado e nós estamos aí começando mais um De Frente com o Pastor. Uma boa noite, Dr. Guilherme. Boa noite. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, de últimas horas também. Fico muito feliz, muito agradecido. Quero parabenizar aí a toda a equipe, dar meus boas noites aí ao público, a todo mundo aí que faz isso aqui acontecer. Muito bem, tá? Aqui está o Igor, o Rafael, que está aí conosco, né? Todo o pessoal. E eu queria perguntar, você trabalha na área de direito, que área? Sou advogado, milito mais assim na área criminal, e civil. E você atende aonde? Meu escritório fica ali em frente ao fórum, no prédio número 330, primeiro andar. Passa aí um contato aí no telefone aí, você tem aí um telefone. Faz o mexer. Deixa aí depois nos comentários. Então, recentemente alterei, ainda não gravei o... Então depois ele vai deixar aí o telefone. Se alguém precisar, pode procurar um advogado. Então ele vai estar aí atendendo vocês e vai estar aqui também tirando as nossas dúvidas hoje à noite. O que é o assédio? Bom, o assédio é aquela situação, o assédio com o significado da palavra, é aquela situação onde há sempre importunação a alguém, né? Onde você visa constranger alguém, importunar alguém. Dentro do âmbito do direito, dentro da esfera jurídica, nós vamos ter várias modalidades de assédio, como você falou. O que nós enxergamos mais no cotidiano forense é o assédio sexual, que é um crime previsto na legislação penal, e o assédio moral, que tem mais a ver com violações à legislação trabalhista. Como assim a legislação trabalhista?
importunação no trabalho. Isso, porque assim, o assédio sexual ele também decorre nessa relação de emprego, função. Ali há uma relação hierárquica, vamos supor, a título de exemplo, o empregador e a empregada doméstica. E no assédio sexual, o intuito do agressor é obter uma vantagem sexual, aqueles famosos favores sexuais. Já no assédio moral é diferente. No assédio moral, ali também existe uma relação de emprego, só que aquela pessoa que é sempre o superior hierárquico, é sempre alguém que está numa escala acima, ele visa constranger ou humilhar aquela pessoa. Como, por exemplo, uma carga de trabalho excessiva. Vamos supor que a empresa tenha 5 funcionários, todos possuem o mesmo salário, todos possuem a mesma função. Só que um é diferenciado, ele tem uma carga de trabalho maior, ele faz mais horas extras. Existem outras situações, por exemplo, um patrão que gosta de estar sempre regulando a pessoa, querendo enquadrar a pessoa, mostrar quem manda dentro daquela... E isso na relação de emprego, assédio moral, ele gera, em uma eventual ação trabalhista, ele gera um dano moral, né? A pessoa que foi vítima do assédio moral, ela tem o direito a obter o dano moral. E existem inúmeros julgados aí do TST, dos tribunais regionais trabalhistas, que constituem esse direito. Enquanto o assédio sexual, previsto no artigo 216A do Código Penal, ele prevê uma pena de detenção de 1 a 2 anos. E também pode gerar dano moral na esfera trabalhista, não impede. Por exemplo, nós tivemos uns casos recentes, tatuadores, né? Tatuadores que ia tatuar a menina, né? E ele colocava o pênis, né, nas costas da menina, né, para tatuar as costas dela. Então ele fazia, e a menina ficava ali constrangida, e muitas vezes não sabe se aquilo está sendo um assédio ou está sendo uma coisa normal, né? Então vamos ver mais alguns casos. Por exemplo, um médico. O médico chega para fazer um exame de uma paciente e de repente pede ela para tirar toda a roupa, né? Para tirar toda a roupa. Então ela fala: não, doutor, não precisa não, mas eu trabalho desse jeito, pode tirar toda a roupa, ou aí ele vai tocar em partes íntimas, né? Então tem situações, né? Por exemplo, essa situação do tatuador, né? Ele foi tatuar a barriga da menina, mas ele pediu para ela tirar até a calcinha. Pediu para tirar até a calcinha para tatuar a barriga. Aí outros tatuadores, não tem nada de tatuagem, né? Mas falou assim, não precisava, né? Ou seja, não precisa fazer isso, tal. Então, isso é assédio? Do ponto de vista da legislação penal, esses são crimes, de fato são crimes contra a dignidade sexual, contra a liberdade sexual, mas não se enquadra no tipo penal assédio sexual. O assédio sexual ele requer uma relação hierárquica, mas é sempre dentro dessa esfera do ambiente de trabalho. Esses crimes podem configurar outros tipos penais também previstos na lei, como por exemplo a violação sexual mediante fraude, né? A pessoa ele utiliza de uma artimanha para ludibriar a vítima e conseguir saciar o seu desejo sexual. Olha, coisa interessante. Se tem alguém aí que tem alguma dúvida, pode mandar para nós, né? O doutor Guilherme está aqui nos respondendo, nos esclarecendo, e aí a gente também para nesse sistema chamado leis, né? Porque as leis ela nos deixa confuso, né? Ou seja, até que ponto, hoje já está bem mais, né? Ou seja, esses crimes já estão bem mais claros, né, na lei, porque hoje tem até crime virtual, tudo. Mas eu queria perguntar, vamos pensando no assédio. O bullying é um assédio? O assédio, do ponto de vista do significado da palavra, porque ali você está constrangendo alguém, você está violando a intimidade, você está humilhando alguém. Então, do ponto de vista do significado da palavra, sim, o bullying é uma espécie de assédio. Tanto é que existe o assédio virtual, existe o assédio verbal, a ofensa, quando você ofende alguém, você está assediando verbalmente aquela pessoa.
existe o assédio psicológico, quando você cria, que eu penso que se encaixa mais no caso do bullying, quando você cria aquela situação, né, de humilhação à vítima. Uma coisa interessante que o Fantástico esclareceu sobre essa questão do assédio foi, agora não precisa mais a pessoa ir até uma delegacia fazer a queixa do assédio. Ela pode fazer via telefone, que é coisa nova, coisa recente, né? Você que mata a lei, é isso mesmo? Tem vários canais hoje, as polícias, elas hoje oferecem canais virtuais de denúncia, já existem sites que também trabalham com isso, existem os disque denúncias, então hoje realmente... O 100, Disque 100. O Disque 100. Então assim, hoje o que nós verificamos é que existe uma verdadeira campanha para desestimular essas condutas que não cabem mais no século XXI, né? Por exemplo, eu dando recentemente uma olhada na internet, eu vi uma publicação do site do perfil do Senado Federal divulgando o que enquadraria como assédio moral exatamente para desestimular e conscientizar as pessoas, né? Então hoje nós estamos vendo isso, campanhas, e hoje o sistema todo, principalmente com a internet, facilitando meios de denúncia. Muito bem. Tem perguntas aí? Tem pergunta, pastor. Juscelia Souza perguntou aqui, ó. Há um grupo que sofre mais assédio sexual, como as mulheres? Com certeza. As mulheres são as maiores vítimas, né, dos crimes de assédio sexual. É resultado ainda de uma sociedade, né, machista, patriarcal. Infelizmente, é algo que ainda ocorre com muita constância, e nós temos sim esse grupo, que é o grupo mais vulnerável, né? É isso aí, bem falado mesmo. E tem a criança, né? Nós começamos a falar do bullying, né? As crianças, nós tivemos aí no Brasil, né? No mundo, né? Nós tivemos aí essa questão dos clero, né? O clero, que houve toda essa questão. Depois vem a questão de João de Deus, que também era um religioso. Pastores também, né? Porque são pessoas, porque as pessoas pensam assim, que são pastores ou são padres que se tornam assediadores, abusadores, mas não. Essas pessoas, elas entram nesses lugares porque esses lugares favorecem a confiança. Por exemplo, um padre falando, um pastor falando, um João de Deus falando, ele tem muita mais possibilidade e ninguém vai revogar a palavra dele. Exatamente. Porque são pessoas de autoridade espiritual. Então, automaticamente, essas pessoas gozam de um poder, gozam de uma segurança que as pessoas também deixam seus filhos. Claro, na igreja, né? A igreja é o melhor lugar que tem. Qual é o melhor lugar que tem? Meu filho crescer na igreja. Então, nesse ambiente, essas pessoas entram e abusam de mulheres, abusam de criança, né? Então tira a dignidade das pessoas. Mas hoje no Brasil, hoje no mundo, nós estamos aí vendo a justiça sendo feita. Com certeza. E assim, pastor, pegando um gancho pelo que o senhor falou, infelizmente acontece isso em vários segmentos religiosos, né? A gente primeiro tem que entender que, independente do posto de líder religioso, é um ser humano. E o ser humano, ele é falho, né? A natureza do ser humano, né, tende sempre a falhar. E eles utilizam daquilo que talvez seja mais delicado do ser humano para o seu, que é a fé. A pessoa que busca um segmento religioso, muitas vezes há pessoas ali naquele momento de vulnerabilidade, e eles infelizmente se aproveitam disso. Da situação. Perguntas? Pastor Murilo Corrêa mandou um comentário aqui. Fala um pouco sobre o novo projeto de lei 4.742/01, que torna crime os atos de assédio moral no trabalho. Assim, do ponto de vista, eu acho que é importante eu não conhecia esse projeto de lei, mas assim, fazendo um raciocínio, eu andei pesquisando recentemente, só em 2017, no Tribunal Regional da 4ª Região, se eu não me engano, houve cerca de 50 mil ações trabalhistas, onde denunciavam assédio moral no âmbito do trabalho. Então, assim, nós estamos vendo isso. E de 2017 para 2018 caiu bastante o número de ações em função da reforma trabalhista.
Então, assim, a legislação, quando a legislação penal vem, é exatamente para proteger mais, porque o que nós estamos vendo, o direito do trabalho por si só, a coerção financeira não está dando conta. Então, assim, quando você vem com a reprimenda penal, com a reprimenda da liberdade, talvez isso visa desestimular mais essas práticas. O agressor ele vai pensar 2 vezes. Então, assim, acho que é importante, sim, a gente discutir esse projeto de lei. E sem contar que a nova CLT, né, que foi aprovada, ela tirou um pouco dos direitos desse trabalhador. Então, automaticamente, esse patrão, ele ficou empoderado. Com certeza. Ele ficou empoderado. Aí, agora, nós vamos ver uma outra situação. Nós estamos aí quase aprovando a Previdência, né? O projeto está aí, né, em tramitação. Então, automaticamente, também, nós não sabemos o que vai ser desse trabalhador. Então, ele fica preocupado com esse trabalhador. Essa pessoa que pode virar trabalhos escravos, como nós temos em São Paulo, temos em muitos lugares, ainda tem trabalho escravo. Nós temos trabalho escravo. E assim, pastor, o direito penal, né, quando surge um projeto de lei desse visando tornar crime, isso significa que os outros direitos falharam. Porque no direito a gente fala isso, o direito penal é a última rádio, é a última da instância. Quando o direito do trabalho mais não dá conta, quando o direito civil não dá mais conta, vem o quê? O direito do trabalho, trabalhar, atacar aquilo que o ser humano tem de mais precioso, que é a sua liberdade. Interessante. Tem um comentário aqui, pastor, de Nilson Donato. Concordo que as mulheres são as maiores vítimas, mas também como elas se vestindo hoje em dia se torna mais vulnerável ao assédio, é minha opinião. Sua opinião, mas eu queria pedir a permissão aqui. A gente já teve essa discussão, eu acho interessante. Eu acho que se a mulher andar pelada, ela merece respeito. Se a mulher estiver pelada, ela tem que ter o nosso respeito. Então, não é por causa que ela está com o short dentro da bunda, não é porque ela está com os peitos de fora, que eu vou chegar e ficar palpando de forma nenhuma. O ser humano, ele tem sua liberdade. Agora, eu tenho que ter os meus parâmetros, ela tem que, né? Então, não é por aí, eu acho que o assunto é bem delicado, bem legal, é isso aí mesmo. Eu gostei do seu esticou negócio aí, porque é bem legal. Porque senão nós vamos continuar com uma sociedade machista. Com certeza. Entendeu? E olhando sempre como a mulher como um pedação de presunto, né? Então a gente sempre ficar com essa visão. A mulher é um pedação de presunto, porque a gente usa até o termo, né? Come e tal, então não pode de forma nenhuma. Também eu uso divergir do posicionamento do nosso ouvinte, concordando com o pastor. A mulher, ela é livre, todo ser humano é livre para agir, a gente não pode invadir a liberdade. Se a gente assumir isso, nós estamos reconhecendo que nós homens somos pessoas descontroladas. Descontroladas, a palavra é essa. Então, se eu vejo uma mulher com as mini saia, eu fico. Aí se eu tô assim, eu sou um cara descontrolado. Eu posso, num momento, eu posso abusar de uma mulher, ou de uma criança, ou de um sei lá de quê. Então, por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter o controle. Por isso que a gente fala de profissionalismo. Profissionalismo é uma coisa fantástica. Então, por exemplo, uma mulher vai no ginecologista, isso é profissionalista. Então, o cara fala, não, eu não deixo de homem, não. Profissional. Se o cara for profissional, ele não vai de forma nenhuma se estragar a vida dele. Abel Maci. Isso, ele se estragou. Ele começou muito bem, uma história fantástica, acabou na cadeia, uma história horrível. Então, porque ele tinha uma liberdade, ele tinha um poderio e ele abusou do poderio dele. Então, de forma nenhuma, então, o profissionalismo, eu acho que entre os médicos, entre todas as classes, tem que existir. O próprio tatuador, né, a pessoa que põe pince, sei lá o que, o pessoal dermatologista, né, é profissional. Se é profissional, a pessoa vai fazer a coisa correta, vai dar a massagem correta, vai fazer a fisioterapia correta, seja no sexo diferente, o sexo, né, diferente, ele vai ser um profissional. Pastor, Mauro Filho tem uma pergunta aqui, ó. Quando o componente de hierarquia não está presente, passa a ser estupro? Vai depender do caso concreto, porque assim, o estupro, ele requer o requisito da grave ameaça, da violência ou grave ameaça. Se não há essa relação hierárquica, nós podemos sim ter o estupro ou também ter outros tipos penais previstos no Código Penal.
mas continua sendo crime, né? Porque a gente, é aquela lógica, nós não podemos ferir a liberdade, a dignidade sexual das mulheres. Mas assim, só para sanar, o estupro requer essa grave ameaça, essa violência, essa coerção física, né? Agora, vamos pensar. Só cortando o senhor aqui, pastor. As mulheres gostaram desse comentário do senhor aí, ó. Milena Pereira colocou, esse é meu pastor. E Carmen Barbosa colocou, esse pastor é uma bênção. Amém. Deus abençoe, galera que está nos ouvindo aí. Então, estamos aí de frente com o pastor. Hoje nós vamos sortear um livro, né? E lembrando também que é do Grupo Montalvão, né? O Grupo Montalvão que está oferecendo esse livro. Um abração aí para Fabiano. Que Deus abençoe aí, né? O Grupo Montalvão poderosamente. E agora eu queria perguntar sobre namoro. Por exemplo, eu sou um cara solteiro. Então eu quero chegar numa menina. Então eu né, dou uma olhada para ela, escolho para ela, convido para sair. Até onde é uma importunação? Quando aquela situação já foge do limite. Porque uma coisa, a pessoa é natural da relação humana, né? Nós vivemos em sociedade, dar uma cantada em alguém, né? Chamar, como o senhor falou, chamar para sair. Agora, quando se torna aquela coisa repetitiva, quando a mulher ela já diz o não aceita, e a pessoa insiste, aí já passa do limite, né? Muito bem. Teve uma mulher, eu acho que foi em Belo Horizonte, ela passava todos os dias na frente de uma construção. Todos os dias o mesmo cara ficava. Ela passava e trabalhava, voltava. Ela denunciou. Ele teve que pagar uma multa de R$8.000. Entendeu? Pela importunação que ele causava a ela e o constrangimento. Muito legal. Entendeu? Então não era uma questão de namorar. Porque, né, era a importunação mesmo. Então os homens, né, ou seja, os homens podem continuar sendo galanteador, né, pode continuar, entendeu? Ou seja, saindo para caçar, mas tudo com o limite. E aprender a respeitar o não. O não. E o limite, né? Ou seja, não é não. E até no carnaval aí, lançou essa campanha, né? Não é não, pronto. Então, não é não, e isso tem que ficar bem claro. A pessoa não quis. Então, isso não é né? Fica claro que para não se tornar crime na vida da pessoa. Com certeza. Bem legal, viu, Guilherme? Então, estamos aí falando com o Dr. Guilherme, e se você tem algum comentário, alguma dúvida, pode mandar para nós. Nós estamos falando sobre assédio. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o assédio virtual. Assédio virtual. O que é um assédio virtual? O assédio virtual decorre dessa relação no mundo virtual, né? Hoje em dia, com o advento das redes sociais, internet, WhatsApp, Instagram, tem se tornado muito constante, né? E o assédio virtual seria essa situação de você constranger ou obter algum favorecimento dentro desse mundo virtual, né? E hoje nós vemos, em especial, nós temos aí a Lei Caroline Dickmann, nós temos várias legislações, o ETA, que tem essas modalidades. Carolina Dickmann, me lembra aí, ela foi com as fotos? Foi, que vazaram fotos dela, né, na internet. E por causa disso, criaram uma lei que visa proteger, né, a liberdade desse mundo virtual. E nós temos outras legislações, o próprio ETA também fala da pornografia infantil, né, a divulgação de imagens. Hoje ETA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje você receber imagens pornográficas de crianças, isso é crime. Você receber, você compartilhar, você consumir esse material é crime. Muito bem. E lembrando que foi preso numa operação aí nacional, foi preso uma pessoa aqui em Guanambi por estar participando dessa questão de armazenamento de fotos e vídeos de criança. Então não pode de forma nenhuma. Cuidado, porque a justiça hoje e o crime virtual está sendo averiguado hoje, né? Hoje já tem empresas grandiosas. O Brasil investiu bastante, porque existe um mundo aí, né, que precisa ser sanado, cuidado. Com certeza. E nós tivemos recentemente, pegando o gancho dessa operação, o próprio ministro, porque foi uma operação nacional, né? O próprio ministro Sérgio Moro, o ministro da Justiça, ele deu uma entrevista
coletiva falando exatamente sobre isso, que hoje está se buscando a combater esse tipo de conduta. E tem que combater mesmo. As nossas crianças não podem continuar sofrendo. Então, tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, uma criança sofreu abuso sexual quando é pequena. Quando ela já estiver maior, a denúncia que ela fizer contra essa pessoa ainda vale? Como é o procedimento? Com certeza. Nesse caso, o prazo prescricional, digamos assim, ele passa a ocorrer depois de 18 anos. Então, observa-se sim o prazo da lei, mas a partir dos 18 anos. Dos 18 anos do acontecido? Não, dos 18 anos de idade. Vamos supor que ela sofreu um crime de abuso, ela foi abusada aos 10 anos de idade. Ela nunca denunciou isso. Até os 18 anos de idade, a partir dos 18 anos de idade, inicia-se o prazo prescricional. Então, assim, inicia-se o prazo começa a correr, né? Aí tem que observar o crime para ver direitinho qual é o tempo. Mas o prazo, porque geral, a regra inicia-se a partir do fato. No caso, nesse caso em questão, inicia-se a partir dos 18 anos. Entendi. Bem explicado aí, né? Bem esclarecido. E nós temos, né? E as pessoas não podem ter medo de denunciar. Não pode ter medo de denunciar abuso, não pode ter medo de perder o emprego, o trabalho, vai ter coisas melhores para você lá na frente. Então muitas vezes a pessoa suporta aquele chefe ou aquela chefe, sei lá, né? Ou seja, ali no seu cangote, todo dia dando piada, todo dia massacrando aquela pessoa e o assédio psicológico, né? Você é imprestável, você é negro, você é gordo, você não vale nada, você é imprestável, e esse assédio, ou seja, se não presta, demite, faz a coisa correta diante da lei, mas não pode de forma nenhuma ter esse assédio. E tem muitas pessoas por achar o dono do pedaço que martiriza muitas pessoas. Eu digo para você, denuncie. Aonde é que eles têm que denunciar, primeiramente? Ele pode, no caso, por exemplo, um assédio moral no âmbito do trabalho, ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho, pode procurar o próprio advogado para ingressar com a ação trabalhista. No caso de assédio sexual, deve procurar a delegacia de polícia, nas cidades que possuem delegacias contra crimes sexuais especializadas nesse ramo, existem cidades que têm, né? Pode procurar essas delegacias, o próprio Ministério Público também. Hoje nós temos muitos órgãos exatamente voltados para combater essas práticas. O pastor Nilson Dantas mandou um comentário. Nilson Donato mandou outro comentário aqui. Vai lá, Nilson. Pastor, você está complicando minha vida aqui em casa. Um abraço aí. Como é o nome da esposa dele? Esqueço. Núbia. Abraço para Núbia. Acho que ela está aqui também, pastor. Tá aqui. Está aqui também. É complicado. Eu tenho mais uma pergunta. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu que é filho policial. Aí ele falou assim, por exemplo, um vizinho seu está batendo na esposa dele. Se eu, por exemplo, eu denunciar e a polícia chegar lá e a esposa falar que não aconteceu nada, então não leva preso. Aí eu já vi ele falando que a polícia pede muitas vezes para a pessoa não ligar se não for assumir a denúncia. A pessoa liga e pronto, não avisa nada. Só ligar se a pessoa for lá falar, não foi eu que liguei, eu que denunciei. Como é o procedimento nisso? É porque assim, a polícia ela acaba fazendo esse tipo de aconselhamento, porque na prática acaba sendo um pouco exaustivo para eles, né? Ele tem uma diligência na rua, um vizinho denuncia que o outro vizinho estaria agredindo a mulher. E aí a polícia chega lá, ao averiguar, a mulher não tem nenhuma lesão ali, não tem nenhum sinal de violência, e aí a polícia perde o seu trabalho, né? Então assim, por isso que eles recomendam que quem faz a denúncia deve levar à frente, né? Deve se apresentar e a delegacia dar seu depoimento, para esse trabalho da polícia acabar não sendo perdido, né? É isso aí, também tem. Um dia nós ligamos na rua, né? Nós estávamos com uma situação na rua, eu e minha esposa, contendo um casal, o cara queria agredir a esposa, e nós chamamos a polícia falou que não iria, e ali eu fiquei numa situação difícil, não podia ir embora, deixar ela daquele jeito, ela com uma bebê no colo. Eu esperei ele desceu da moto, quando ele foi assim atrás de um local assim, eu joguei a mulher dentro do carro.
E aí ela falou, me leva para tal lugar, que não sabe onde é. Levei ela para lá. Né? Então aí, ou seja, porque era uma situação que não tinha como, naquele momento ali, ele alcoolizado, né, bebeu o dia todo, então era uma situação que eu tinha. Ele falou, se eu levar para casa ele vai me bater, ele vai querer me agredir. Então resolvemos dessa forma. Mas é uma situação difícil, né? Nós sabemos da polícia, tem o seu trabalho, né? A polícia tem o seu trabalho, então, e muitas vezes chega em casa, ninguém quer assumir, né? As pessoas não querem assumir. Mais perguntas? Aí nesse caso, então, como a mulher não quis, por conta do medo, não falar, e mesmo que tenha a testemunha do vizinho que viu, a polícia não pode nem intervir, mesmo que ela negue que não está sendo agredida, porque no caso, futuramente, ela pode haver... Geralmente eles dão algum conselho, eles dão alguma pressãozinha ali, mas para tentar realmente apaziguar. Porque no fundo eles sabem que está tendo essa situação, mas eles ficam sem elementos para levar, a gente sabe que às vezes leva a pessoa, o cara nem vai preso, então assim, a polícia perde tempo de trabalho. Agora, se a testemunha se apresentar e falar, não, realmente aconteceu, aí a polícia vai levar todo mundo para a delegacia e deixa... Suzevaldo Pereira Nunes tem uma pergunta aqui, ó. Qual o tipo de atitude que caracteriza um assédio? Já falou sobre isso, mas vamos dar uma pincelada de novo para ele. Então, o assédio, como foi dito, ele é essa situação onde você visa constranger, importunar alguém. Você visa colocar uma pessoa naquela situação de humilhação, de constrangimento. E aí existem várias formas de assédio, né? O assédio moral, o assédio sexual, virtual, verbal, psicológico. Tem um comentário de Leonor aqui também, pastor? Leonor Cavalcante, eu já denunciei e denuncio todas as vezes que vê uma agressão contra a mulher. Muito bem, é isso aí. E todas as pessoas têm que ter essa consciência. Aquele negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, acabou. É hora da gente não deixar as mulheres morrendo. No Brasil, um dos países que mais matam mulheres. Né? E os índices são altos e nós precisamos mudar essa realidade, essa triste realidade que é Brasil. Com certeza. E assim, uma impressão pessoal, pastor, eu não sei se é por causa que está se dando mais ouvido a esse tipo de questão. Esse ano tem assustado com o número de denúncias na televisão. Nós temos visto aí, por exemplo, a advogada recentemente foi assassinada, outra foi agredida pelo companheiro. Nós temos visto as denúncias em crimes contra as mulheres crescendo bastante. Demais. E nós precisamos mudar isso. E só muda isso quando nós mudamos a cultura do machismo no Brasil. Com certeza. Mudamos e temos que mudar essa cultura. Né? Mulher não foi feita para apanhar, ninguém foi feito para apanhar. Então temos que mudar essa cultura. Agradecimento, você quer fazer aí? Então eu quero agradecer primeiramente o Senhor pela oportunidade de estar aqui, né, batendo esse papo aqui sobre esse tema delicado, mas muito importante. Temos que conscientizar mais, não podemos mais fechar os olhos para esse tipo de conduta, temos que denunciar mesmo. As pessoas têm que buscar os seus direitos, não pode mais. A omissão não só faz com que o agressor ele se sinta maior, né? Quando a gente procura os direitos, mesmo que às vezes a gente fala, não vai dar nada, mas pelo menos perturba o cara, não é? E eu queria agradecer ao Senhor, a oportunidade, toda a equipe aqui que torna isso aqui possível. Agradecer também ao professor Alci, que articulou também, né, essa conversa. Um abração aí para você. E todo o público, né, querido aí que está aqui nos ouvindo. Muito bem. Queria deixar uma palavra para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for correto, tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, pense nessas coisas. E o Deus de paz estará convosco. Então que nossos pensamentos possam estar nas coisas boas desta vida. Que nós não venhamos a pegar com as coisas ruins. Lança sobre fora toda a ansiedade, diz Paulo. Então deixa a ansiedade de lado, deixa as coisas ruins do lado. Nós temos muitas notícias ruins. Se nós levantarmos de manhã, ligar o rádio, vai ter notícias ruins, a televisão. Mas que nós possamos pegar para as coisas boas. Jesus, ele olhava os lírios do campo. Jesus olhava as sementes. Jesus olhava as plantas. Então que nós possamos contemplar o belo. Olha para as coisas belas dessa vida. Olha, se você olhar para o muro e o muro tiver, sabe, com a rachadura, que você possa olhar nas frepas daquele muro e você vai enxergar coisas bonitas lá do outro lado.
Então, não olhe para as coisas horríveis deste mundo, mas olhe para as coisas boas. Levante a cabeça, tem coisas maravilhosas para viver neste mundo. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua caminhada, a tua família. E nós vamos estar orando por todos aqueles que deixarem o seu pedido de oração. Que Jesus esteja abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por este dia. Te agradeço, Senhor, por todos os ouvintes, por todas as famílias agora. Jesus amado, que aonde estiver chegando a minha voz, aonde que essa imagem estiver, Senhor, chegando, que o Senhor esteja abençoando, cuidando desta família, dando paz a este lar. Jesus amado, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, Pai. Cuida dessas vidas, cura, restaura, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que amanhã nós temos culto às 19h30, sábado nós temos culto com jovens às 18h30, domingo às 19 horas. Venha participar, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Avenida Santos Dumont, 855, um abração, até a próxima terça-feira. Oh, não, vamos sortear. O ganhador do livro, quem é? Zélia Silva. Zélia Silva, um abração para Zélia Silva, todos que participaram, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, viu? Que Jesus reina no teu coração, um abração.